Sejam muito bem-vindos. Nós vamos convidar o Herbert Salles, porque ele é um produtor de vinhos e agora tá diversificando sua produção e começando a produzir a olivicultura. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o brasileiro não é um grande consumidor. Talvez a gente, por alguns, terem a informação de que somos o segundo maior importador do mundo, depois dos Estados Unidos, fora da União Europeia. A gente talvez pense, né, que somos grandes consumidores, mas temos uma população de quase 220 milhões de habitantes. O Brasil importou 107 milhões de litros, o que então chegou a um consumo per capita de 500 ml, uma garrafa de meio litro por ano, né? Eu, em 2014 e 2015, tive acesso a uma pesquisa feita por uma grande envasadora aqui no Brasil, quer dizer, uma grande envasadora que vende no Brasil, e muito curiosamente se constatou que de cada 5 brasileiros, apenas um compra azeite, e compra azeite em ocasiões especiais. Então, a gente vê que o consumo ainda é pequeno. Somos o país da soja, somos o país também onde tem muita cultura da manteiga, da margarina, e por isso mesmo o trabalho visa apenas a informar sobre a grande diversidade sensorial desse alimento funcional tão importante, seus benefícios à saúde e como ele se comporta em distintos métodos de cocção. Tá? Então, esse é o principal objetivo nosso aqui, e hoje então nós vamos receber o Herbert. Eu vou ver se ele já está por aqui e a gente vai chamar o Herbert para conversar aqui com a gente. Tudo bom, Herbert? Beleza, Marcelo? Bom dia. Como vai? Tudo certo? Tudo certo. Ótimo. Herbert, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui desse bate-papo. Como a gente já tinha conversado, o pano de fundo aqui é a gente transmitir informação e a nossa experiência no que concerne, da minha parte, ao conhecimento sobre azeite, no empreendimento de um negócio aí da família, né? Então, a gente queria que você contasse para a gente. Você é aluno do Master em Azeite, ou seja, tem buscado muito conhecimento. O conhecimento, seja sobre a olivicultura ou até mesmo sobre o azeite, é muito, muito escasso no Brasil, né? E é muito interessante também porque muitos brasileiros, como é um produto já vendido no Brasil há quase 200 anos, né? Então, muitos brasileiros acreditam que sabem muito sobre azeite, né? E isso tem vista toda a mudança na forma de se elaborar o azeite, como eu tenho dito aqui para as pessoas, né? Como eu falo aqui, a gente tem hoje diante de nós um novo ingrediente, né? E que não é um simples condimento, e é isso que eu tento comunicar como gastrônomo. Agora, no que concerne ao que nos interessa, conta pra gente como é que a olivicultura entrou na sua vida, né? Como o seu negócio hoje, que eu sei que você a família tem um negócio em vinhos, né? Uma vinicultura. Vocês já trabalham com a vinicultura? Conta um pouco pra gente da tua experiência. A ideia da olivicultura, na verdade, veio aqui em Santo Antônio do Pinhal junto com a viticultura, mas não me passava na minha cabeça quando me aproximei de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Descobri que na Mantiqueira as pessoas já estavam produzindo azeite em 2014. Eu fiquei surpreso. Eu sou do Rio de Janeiro, então conhecimento de Portugal, Espanha, talvez o Rio Grande do Sul, alguma fala, mas nessa época sobre a Mantiqueira eu não tinha ouvido falar. Vi no Globo Repórter sobre 2008, né? 14 anos atrás, em Maria da Fé, a primeira extração, não foi isso que você falou? Mais ou menos 2008, né? Foi em fevereiro de 2008, a primeira extração oficial feita no Brasil. Uhum. Eu vi uma reportagem em 2014, justamente eu estava chegando aqui. E, assim, causou estranheza, fui visitar ali o Veraldi, né, e outras pessoas na região da Serra da Mantiqueira, próxima aqui de Santo Antônio do Pinhal, São Bento, Sapucaí. E eu já tinha interesse de comprar com a família uma pequena parcela de terra para tentar fazer um teste. Então, na verdade, o plantio das oliveiras foi um pequeno teste. Temos um pequeno pomar numa área de 18 hectares, 2,5 hectares aberto, em Santo Antônio do Pinhal,
uma estância hidromineral, então desmatar ali nem pensar. Então, dentro desse pequeno espaço, a gente cultiva hoje 600 plantas de videira e 120 de oliveira. Depois eu explico, assim, o local foi escolhido para plantar, mas a gente sofre muito com a parte hídrica, é muito hidratada a região, muita mata, tanto que lá temos tanques de truta. A oliveira sofre um pouco com o local. Mas veio junto, né, a ideia. Eu já, assim, desde 2003, eu participei de confrarias, cursei na ABS, então o vinho vem fazendo parte da minha vida por um bom tempo. A oliveira, ela veio junto, né, é uma planta do Mediterrâneo, agrega bastante coisa na gastronomia, gosto muito da gastronomia, de 20 anos para cá sempre me interessei, né, e a ideia é comprar uma área para criar um ecossistema próprio, para poder no futuro abrir um restaurante, algo parecido, né, algo familiar, e trazer o povo para Mantiqueira, como outros investimentos, outros empresários investiram também nesse mesmo viés. Não no mesmo porte, né, até porque a minha área, apesar de ser grande, a área desmatada é pequena, ali são 2,5 hectares. E Oliveira veio junto. Como o vinho, ele é a videira, ela se despontou primeiro do que a oliveira, do que a produção da oliveira, no mínimo em 5, 6 anos aí, a gente começava a ver alguma coisa de florada, né? E foi o que eu paguei o preço para ver ali e aconteceu isso mesmo, nada diferente. Horas de frio, eu estou quase 1.200 metros, então isso influencia muito. Hoje, por conhecimento com agrônomos e amigos, né? A gente sabe que acima de 1.400 favorece essa quantidade de hora de frio. Uhum. Então, basicamente, foi nessa ideia de buscar algo similar às pessoas que estavam investindo na região, e fazer algo muito mais micro, né? O investimento é muito alto, né? A gente já tinha falado, você vem falando, né? Felipe com o Bob. E, Herbert, uma pergunta. A tua produção de vinhas, né, onde você faz o vinho, que já é um vinho até premiado, é em Santo Antônio do Pinhal? É nessas terras aqui da Mantiqueira? Santo Antônio do Pinhal, isso aí, Espaço Essenza oficial, é o Instagram, né? www.espaçoessenza.com.br. A gente ele produz vinho, a truta, a oliva agora de 2 anos para cá já produziu uma coisinha bem pequena a produção, né? Esse ano tende a ser um pouco maior, né? Foi tua Mas já primeira está extração? produzindo. Foi a sua Foi em primeira? 2020. Em 2020, eu extraí lá no lagar de Quelimane, né? Que eu te falei lá em Maria da Fé. É É. um lagar de um proprietário, ele trabalha com a linha biodinâmica. Como o volume é pequeno, a máquina de extração dele é bem pequena, 500 quilos por hora, alguma coisa parecida com isso. Então, o volume meu pequeno, eu fiz a extração lá. E extraímos, se não me engano, 50 litros na primeira extração e 200 litros na segunda extração, né, que foi esse ano de 2022, né? Certo. 2021, 22. Mas basicamente começou com o vinho. E o vinho a gente mandou para Londres, na competição, nosso rosé de Syrah, e logramos uma medalha no ano passado. Foi o único rosé a ganhar uma medalha no Brasil. E Que esse ano maravilha. agora o Rosé ganhou uma medalha de prata na Wine Challenge, concurso também em Londres, e a Decanter também de prata. Na Wine Challenge foi a pontuação maior do Brasil, pontuação de vinho maior do Brasil, concorrendo. Assim, analisando com todas as vinícolas grandes, nosso Rosé despontou bem, e o Rosé na Wine Challenge foi o melhor, e o segundo melhor Rosé na Decanter, nível Brasil, né? Sim, nível Provence, ele está competindo na pontuação similar aos vinhos da Provence, ele conseguiu pontuações boas, assim, surpresas agradáveis. Mérito da enóloga, lógico, né? Mérito do manejador. Claro, Só que, né? claro. Idem, o nosso azeite não foi para nenhuma competição, estava conversando contigo agora há pouco, né? Queremos, Uhum. assim, poder desfrutar desse momento, né? Para poder verificar o nível de qualidade, através do painel sensorial de profissionais qualificados, para poder, né, a gente Certo. ficar. A tua decisão relacionada à olivicultura, porque é muito interessante que são duas culturas irmãs. No Mediterrâneo é muito comum, principalmente em Portugal e na Itália também, a gente observar o produtor do vinho também ter a sua produção da oliveira. Eu costumo dizer que são culturas irmãs, mas eu observo que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, em determinados territórios, aonde a vinha nasce e está fazendo vinho, não necessariamente a oliveira também vai crescer e vai dar azeitona e vai produzir azeitona. Você teve alguma experiência antes com isso? Você observou a sua vizinhança? Que estudo você fez antes para decidir fazer esse investimento na olivicultura? Na verdade, primeiro foi paixão pelo local, né? Pelo espaço lá que a gente comprou em Santo Antônio. E tinha bastante água. Surpresa minha, Oliveira não gosta de água, mas a gente, uma agrônoma da CAT, a Silvana, nos ajudou na época. Vamos fazer um teste.
E realmente a oliveira sofre muito com o volume de água que tem no local. A ideia era plantar a vinha e testar com a oliveira. Ó, e o espaçamento também, para obedecer, eu não obedeci muito lá no Espaço Essenza. Então, ficou um pomar. Nós adquirimos uma outra propriedade em Cristina para poder fazer esse manejo. Mas a ideia de agregar duas culturas, para não depender só da oliveira ou só do vinho. Enquanto um manejo num ano produz, outro não produz, sazonalidade, hora de frio, a gente não ficar preso a um único manejo, né? Eu sou pequeno produtor. E não ficar preso a um único manejo vai nos favorecer a abrir o campo para o mercado local, né, ou externo, para que a gente agregue o maior número de, seja turista ou venda em comércio local, para que a gente não perca descontinuidade de receita, né, o Marcelo? O maior complicador para o produtor rural brasileiro hoje de pequeno porte é a receita, custear esses 5 primeiros anos aí de equipamento, colaborador, apoio de agrônomo, combustível, seja fertilizantes ou químicos ou biológicos ou não, nutrição, adubo, preparação de solo, calagem, subsolação, todo esse pacote, a gente tem que tentar assim, buscar uma cultura que se pudesse produzir antes da oliveira, que foi a videira, e eu agreguei com outras coisas, que eu produzo charcutaria no local, tenho a truta, então uma coisa foi compensando a outra para poder me dar um pouco de oxigênio para poder trabalhar. Na verdade, você sempre vem perguntando a ideia do pessoal para investir, assim, eu não entrei no romantismo não, primeiro eu me perguntei, eu quero comprar para quê? E esse para quê, vou plantar o quê, e com esse o quê, vou produzir o quê, né, em que momento? Aí sim eu pesquisei com algumas pessoas, né, na época, de maneira muito incipiente, né, talvez eu não tivesse plantado oliveira na época no Essenza, por causa do volume de água, mas querendo ou não, produz um pouco e fica um belo pomar, que você vai visitar, né, tenho certeza, para os visitantes. E a comprar Cristina, né, logo depois de 2 anos, terra muito mais em conta, em Cristina, que é o sul de Minas, próximo à Maria da Fé, desmatada, era um pasto, plantação de batata, e considerando já um pouco de conhecimento que tinha que ter hora de frio, e a gente comprou uma propriedade entre 1.700 a 1.900 metros, uma propriedade, acho que é o olival mais alto do Brasil. Então, hora de frio não tem um problema. Seca constante lá, o índice de umidade lá chega de 10% no inverno, 7% chegou esse ano. Então, excelente, E parecendo até um clima da Andaluzia. você já está cultivando lá as oliveiras? Em Lá em Cristina? Cristina nós plantamos, sim, 3.500 plantas, né, em terraços, bem difícil de trabalhar. Já plantamos há 3 anos, né, vai começar a colher acho que próximo ano. Agora os pés já estão carregados, os 1.500 pés primeiros foram plantados. O Luiz Eugênio é o nosso consultor, com a Karina, né? A Karina e o Luiz Eugênio, né? O nosso consultor e faz um trabalho excelente de cronograma de adubação. E, né, os nossos colaboradores, né? Gustavo, o Romário e o Luciano lá em Cristina, e Domingos lá em Santo Antônio, todos fazem um excelente trabalho, são bem disciplinados. Então eu pensei nisso tudo, né? Na equipe, montar a equipe, ter um consultor que nos apoiasse com o pé no chão, sem romantismo. Na verdade, o romantismo chega quando está na garrafa. Está na garrafa, aí sim, aí a gente vislumbra e contempla o romantismo. É muito árduo, né? Eu sou do Rio de Janeiro e você é do Rio também, né? Somos resilientes e persistentes, mas dói, é claro que dói. Exato. É, é... Não, Herbert, aqui a gente entrevistou o Bob Costa do Azeite Sabiá, que é seu vizinho, é ali de Santo Antônio do Pinhal. A gente entrevistou a Vanessa, que tem já um perfil completamente diferente, inclusive com relação ao próprio maquinário de extração, foram eles mesmos que construíram, né? E aí, assim, a gente vê, então, perfis diferentes, né, na forma de tocar o seu negócio. Depois, o Hugo Pegas é um cara que ainda nem que já colheu, mas ainda muito pouquinho, mas já está criando uma linha, comprando e valorizando produtores da vizinhança dele lá no Rio Grande do Sul, em Bagé. No teu plano de negócio, assim, quer dizer, no teu objetivo com relação à olivicultura, já que você acabou de nos contar que vocês compraram uma propriedade também em Cristina, a quase 1.900 metros de altitude. Como é que qual é o teu objetivo? É chegar à produção de que volume? Você tem mais ou menos o objetivo? A qualidade do azeite que você vai fazer é o azeite premium, né? Daquele azeite como os brasileiros estão fazendo aí. E no caso de você que já produziu agora 200 litros, como é que tem sido a venda disso? Como é a abordagem para comercializar esse produto que o brasileiro ainda desconhece? Marcelo, na verdade, sempre foi meu objetivo de trazer o público no oleoturismo, como eu conversei com você ontem, no enoturismo lá em Santo Antônio. Levar o povo para conhecer o local e divulgar o local. Você sabe muito bem, assim, já fiz algumas anotações aqui. A primeira vez que eu conheci uma diversidade de azeite foi no restaurante Azite, de Isaac Azar,
em São Paulo, na Peixoto Gomide, 2005, lembra? Lembro. Ele fechou, né? Eu vi aquela bancada repleta de azeites do mundo todo, degustar o azeite com pão judaico para poder, né, limpar a papila gustativa. Eu falei, fiquei louco com aquilo, eu fiquei impressionado. E quando eu É, parti para a Mantiqueira, aquilo ficou, né, assim, impregnado na minha memória. Eu falei, pô, que interessante poder produzir um azeite voltado para a gastronomia, que eu gosto muito da área gastronômica, até porque quem gosta de vinho gosta, né? A ideia é trabalhar com harmonização. Mas a gente tem uma memória gustativa do azeite muito estranha, né? Eu lembro do azeite que meu pai comprava, era o Beira Alta. Ficava a lata na mesa furada durante um ano, aquele azeite ali. A gente sabe hoje, pô, isso é impossível. O melhor azeite era o Galo, em datas especiais, né? E você uhum. fala, pô, que a gente tem que mudar essa cultura. Assim, eu acho que vai demorar, porque o azeite, ele é um alimento, diferentemente do vinho aqui no Brasil e da bebida alcoólica em si, é considerado como alimento como na Europa. E fazer harmonização com azeite é um nicho assim, um pouco mais de gente mais qualificada, treinar o pessoal a essa paleta sensorial, acho que já é mais complexo. Né? O vinho, acho que foi muito mais fácil de introduzir. Já vinha os vinhos de baixa qualidade ao longo do tempo, tem o álcool que cria uma certa alegria, o azeite não tem essa pegada de momentos especiais abrir uma garrafa de azeite, não tem. Eu acho que isso vai demorar muito, né? Então, pensando comercialmente, brigar com as empresas que já estão no mercado durante muitos anos, eu acho meio complexo. O marketing que o Bob fez com a Bia, interessante, isso aí foi maravilhoso para mim, que estou do lado deles ali, eu estou num polo É, turístico excelente. Então isso é bom que vai difundir, eu não sei o nível, né, de que a gente pensa, eu estou no Master, de, será que vai? A longo prazo, acho eu, porque é uma bebida ou é uma comida que não gera esse prazer sensitivo, ou sinestésico, ou lúdico, como é o vinho, né? Você vai se encontrar com alguém, uma data comemorativa, você vai dar de 20 espumante, mas o azeite não é. Parece ter uma coisa mais acadêmica, né, um estudo gastronômico, fica um pouco mais formal, isso eu acho. Né? Mas ao longo do tempo isso vem quebrando. Então a ideia é trazer o público para a propriedade, para mostrar na propriedade, como o Bob faz, o Lick, o pessoal vê uma outra realidade. Nossa, né, você esquentando ali o copo, exala aroma tal, e para explicar isso para o público, como foi explicado ao longo do vídeo, mais ou menos 20 anos para cá. Entrei na BS em 2003, já estava em 95 para cá, a BS trabalhando muito bem sobre esse assunto, e outros mais hoje com o Instagram, milhões de pessoas aí fazem Instagram vinho e falam sobre vinho, aprenda-se vinho, divulgou bem. E a ideia, acho que né, a gente conversou uma vez no Master, falei, pô, Marcelo, a gente tem que divulgar isso aí, e que outros aprendam e abrem os Instagrams e falando, comentando sobre essa paleta uhum. sensorial, que é complexo, né? O cara pega um azeite e vai colocar na salada. Picante, frescor, é meio complicado. Na propriedade a gente não faz essa análise toda sensorial. Mas a gente, né, apresenta o azeite, está fazendo a harmonização lá no Espaço Senza, com reservas já abertas para sábado, domingo, feriados e sexta-feira. Né? Ah, E na harmonização de vinhos com comida, mas o azeite entra na pegada inicial ali, né, como se fosse um antepasto de azeite, azeitona e os pães que o nosso italiano Domênico ele assa na hora, corta os crutões, só para fazer aquela primeira limpeza, aquela primeira abordagem gustativa, para puxar o cliente para poder fazer degustação. E é incrível, né, a pessoa, nossa, tá ácido. Eu falei, não é acética, é picância, né? Você explica sempre. Né? Aí percebe o aroma do gosto vegetal, né? O frescor na boca. É bem legal levar o público para o local. Lógico, interessante você botar na gôndola também, né? Mas assim, o público que você vende na gôndola na Zona Sul é um público diferenciado. Então, claro. né, falando em buscar mercado, tanto com a Cristina, eu ainda penso ainda em colocá-la na região. Um outro bode, se ela se pedir, mas não vislumbro muito assim, não. Né? Logística para transporte no Brasil é complicado, custo de Uhum. logística, tempo que você vai se dedicar àquilo, vai entregar uma pessoa para fazer aquilo ali, eu acho meio complicado. Eu acho né, difícil de trabalhar. Né? Pelo Uhum. menos eu penso assim. Então, qual é o nome do seu azeite? É o extra virgem Mantiquir, correto? Com K, Mandei para K-I-R, você uma foto, né? isso aí, Caio. Mandei para você uma foto, né? E a gente vende só na propriedade, até porque a gente tem outros grandes produtores ali, né? Não tem como nem competir, mas já um nicho. Então, a pessoa vai à propriedade, né? Vê um azeite, prova, degusta, né? Aumentando a produção em Cristina, quem sabe a gente consegue colocar no mercado de Santo Antônio, Campos, mas é muito pequeno, vale a pena ter no local, né? E o público que vai visitar, daqui a pouco eu não vou ter azeite no local para poder entregar para o público que visita. Né? Pelo menos essa é a ideia, de eu manter ali minha equipe trabalhando e tendo o salário pago. Perfeito. É interessante que você testemunha e você nos dá um testemunho interessante com relação, primeiro, ao seu interesse pelo vinho, pela enocultura. Então, e aí você foi, inclusive, fazer curso na ABS. E aí você dá, inclusive, uma data que a ABS, desde os anos 90, né?
já vem fazendo um trabalho muito interessante de educação e formação de profissionais no Brasil. E, de fato, nesses últimos 40 anos, vamos alargar esse período para 40 anos, houve no Brasil toda uma questão relacionada à educação do vinho para o brasileiro, que hoje um brasileiro médio sabe, conhecendo ou não mais profundamente, tem inclusive um protocolo de serviço. Qualquer restaurante, quando que tem uma carta de vinho, você vai escolher o vinho e o comensal vai escolher o vinho, abre-se o vinho na frente do comensal e ele vai poder, ele aprova o serviço na mesa ou não, de acordo com aquele gosto e com os parâmetros de qualidade que ele encontrou na expectativa dele. E isso foi uma educação que se passou no Brasil nesses últimos anos. Muitas vezes eu comparo isso com o azeite, mas tem uma diferença muito grande, que não é só o fato de azeite ser um condimento e não uma bebida. Não. O processo educacional pelo qual o brasileiro está passando hoje, no que concerne aos azeites extra virgens, é um processo que o mundo inteiro está vivendo. Não era o caso do vinho, porque o vinho, o brasileiro não sabia, mas a Europa já sabia há séculos, né? E no que concerne ao azeite, não. Por que isso, né? E aí, dando a informação aqui para quem está nos ouvindo, né? Porque azeite, secularmente, sempre foi extraído de azeitonas muito maduras, fermentadas, porque elas eram colhidas e elas não eram maceradas imediatamente, né? E eram feitas com moinhos de pedra e, em seguida, prensadas através de capachos, né? O que facilitava a oxidação da pasta. E hoje, com o desenvolvimento de tecnologia e conhecimento no que concerne a toda a tecnologia de extração e tecnologia de colheita, e conhecimento com relação à própria fruta que origina o azeite, sabendo-se que hoje variedades e grau de maturidade distinta da azeitona permite elaborar azeite e que preservar a azeitona logo após a sua colheita é um ponto-chave para a colheita, para a qualidade do azeite. Isso fez com que hoje se elaborasse azeite e surgiu, então, uma diversidade sensorial neste condimento que é absolutamente, Herbert, eu posso dizer, desconhecido de todo o público. Absolutamente desconhecido, inclusive de profissionais da gastronomia e da nutrição, que eventualmente prescreve, ou da nutrição que prescreve azeite nas dietas, ou da gastronomia que usa o azeite nos seus pratos. As pessoas não sabem disso. Então, no que concerne ao Espaço Essenza lá, que você já faz um negócio muito completo, onde você já oferece uma experiência no teu espaço, né? Informar sobre isso e dizer que é como eu estou informando aqui, que é os canais, o Master em Azeite fala muito disso, e o meu canal, todos os canais aqui de comunicação visam falar sobre isso, exatamente dizer, olha, é um caminho novo que nós estamos percorrendo juntos. E eu, como gastrônomo, que a minha formação é em gastronomia, eu sou docente em gastronomia, eu asseguro, e eu trabalhei, meu único período como chefe de cozinha em restaurante foi num restaurante brasileiro que tinha aqui em Ipanema. Eu asseguro que a culinária brasileira, ela se casa perfeitamente com o azeite. Então, é uma cultura, né, que aí, assim, Herbert, que está em grande transformação no mundo. Né? Então, assim, nós temos um alimento funcional, por isso que eu digo e repito quantas vezes forem necessárias, o mais importante alimento funcional à nossa disposição hoje. E o produto que você está fazendo, o Extra Virgem Mantiquia, né, é um produto de excelência que não tem nada a ver com o produto do grande invasador, como o Beira Alta, que você muito bem citou aí, que era um azeite de latinha muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, você é carioca, né? Não tem nada a ver com esse produto. Então, a gente precisa ter uma estratégia de comunicação que é justamente essa, de proporcionar a experiência ao comensal, ao cliente, né? Para que ele possa entender isso. Porque o nosso trabalho, eu digo nosso, que é o seu trabalho também, é fazer com que as pessoas entendam
que não é azeite extra virgem hoje não é um condimento comum que se compra, que se deve comprar só pelo preço. Compra sim aquele pelo preço para todo dia, para cozinhar, para o dia a dia, mas há que se valorizar como não só pelo valor nutricional dele, como também por essa diversidade e tudo que um azeite extra virgem pode proporcionar no nosso prato, principalmente quando ele é fresco. Por isso, o azeite brasileiro é o azeite que eu mais valorizo hoje em dia, porque é o azeite que está mais perto de nós, é, sem dúvida alguma, o melhor azeite pelo seu frescor, né? E que a gente precisa mudar a cultura a partir do momento em que as pessoas, ao degustarem, ao comprar resistem muito a comprar um azeite que seja acima de 30 ou 40 reais, e isso em garrafas de 500 ml. Eu sei, porque eu trabalho aqui numa rede de varejo, no Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, e a gente vê que até R$ 25 a gente vende milhares de garrafas por dia. Acima de R$ 25 já são algumas centenas, e a gente vê isso diminuindo em unidades de venda a partir do momento que o preço do azeite sobe. Então, é justamente pelo desconhecimento, eu quis fazer essa pontuação aqui, e aí, nesse sentido, o teu trabalho ele é muito coeso nisso, porque você já oferece a experiência gastronômica, correto? Lá em Cristina, você também pensa em fazer... É possível que se faça turismo? Como é que você pensa na abrangência e do seu negócio? Marcelo, em Cristina eu não penso no turismo ainda não, porque demanda mão de obra, qualificar o pessoal para receber, isso é muito complicado. Pode gerar um marketing negativo. A ideia de Cristina, aí vai na logística. Eu não tenho interesse de montar um lagar. Para mim, o custo é um custo de investimento inicial muito exagerado e o equipamento vai ficar assim. Santo Antônio já tem 2 lagares, vamos colocar Sabiá e Olique, pode ser que até surjam outros. Cristina eu tenho Maria da Fé. Então, a ideia de estar perto de Cristina, estar em Cristina, não só pela amplitude térmica, a quantidade de horas de frio, mas a logística me facilitar dentro daquele prazo ali de antes das 12 horas, ou sofrendo refrigeração ou não, chegar próximo ao lagar e competir com pessoas que possam, assim, quantos por cento eu tenho que indenizar meu óleo, ou quanto eu vou pagar para poder extrair. A ideia foi essa, entendeu? Criar uma logística onde eu tenho ou vários lagares onde eu posso escolher, ou perguntar se eu posso ou não, mas brigar ali num preço de custo inferior. Sem me preocupar com a manutenção de equipamento, eu não tenho essa intenção, não. Por enquanto, não penso nessa hipótese. E Cristina, mais como área de manejo, de plantio. Uma cidade pequena, Maria da Fé já tem um turismo dele lá, a Cristina é muito pequena ainda, mas eu não penso, não. A ideia é manter Santo Antônio, então, ter Cristina como uma fonte de produção. E você também não pensa em investir em máquina extratora? Você vai extrair teu azeite ali em Maria da Fé? Vou beneficiar por ali, é melhor. A gente tem que trabalhar com vetor custo, né, Marcelo? Ver custo e felicidade, senão a gente infarta. E aí fica projetando um romantismo que não chega, e a gente tem que projetar, no final, ter o ecossistema equilibrado. Você é bem feliz, aí o romantismo chega com a tua felicidade, conseguiu produzir. Temos vários fatores que influenciam negativamente o nosso microclima. A gente não está na Europa. Hora de frio, laninha, El Niño, chuva exagerada na hora errada, geada. São muitos vetores. Por isso que você levanta essa bandeira, eu bato palma para valorizar o azeite brasileiro. A gente competir com pessoas que já estão há 500 anos produzindo. Quem está em Portugal é o tataraneto que recebeu aquela árvore. É difícil. Então a gente está fase embrionária. Eu vi que o Bob assim, bastante feliz ali, muito nos motivando, mas é complicado. E vi também nas palavras dele de vez em quando, gente, tem que pensar muito bem, pé no chão. Eu acho que tem que avaliar tudo isso aí para a gente poder chegar no final e conseguir ter o agrônomo nos orientando e estando feliz, o proprietário não se estressando com o agrônomo, nem com o empregado, nem abandonando o olival. A ideia de ter o olival com a viticultura foi para um sustentar o outro, né? Não tem dúvida. Trabalhar com o nosso microclima aqui no Sudeste, é parecido com o do Mediterrâneo, vamos dizer assim, ou com o do Rio Grande do Sul, mas é uma luta muito grande, é difícil, é complicado. Então a gente tem que ter, ser bastante versátil para poder a gente chegar nesse ponto de equilíbrio. Estar feliz, romantismo e entregando um produto bom, e estar aqui contigo aqui, fazendo mais romantismo ainda, você fazer essa propaganda. No concurso, ganhando medalha. Até chegar na garrafa, meu, tem muito suor. Pergunta o Luiz Eugênio, a Karina e o Vadim, que é na área de viticultura. É muito suor, sangue, lágrima, clima, chuva, muita coisa. E a oliveira não tem como. A videira tu consegue recuperar. Agora a oliveira, difícil. Às vezes quando dá problema,
né? Falou da lipogênese quando não acontece, ou angiada, acabou, não avança, é só chorar. A gente está produzindo, fizemos o primeiro presunto cru da Mantiqueira aí, pelo menos eu acho que foi um dos primeiros, ninguém nunca se expôs. Pô, o presunto cru ficou maravilhoso depois de 13, 14 meses de cura. No quinto mês eu hidrato com o nosso azeite, esse presunto cru, que é a pata o pernil do porco, né, com osso, e também o nosso speck, que é uma iguaria do Trentino Alto Adige, específica lá do norte da Itália, que é um pernil sem ossos, também prensado e defumado a frio durante 7 dias, e hidratado também no quarto mês, é uma cura de 8 meses a 9, com o nosso azeite. Para mim ficou espetacular. Né? O azeite Muito. é uma ferramenta excelente para o meu espaço, e vai ser na gastronomia. E Então, deixa eu aproveitar que você falou desses produtos aí, e o tema que é só o pano de fundo para a nossa conversa é sobre quem quer investir em olivais, né? Eu como conheço, estudo o azeite exatamente no mesmo momento em que o Brasil extraiu o primeiro azeite em 2008, ocasião em que, um pouco antes disso, eu comecei a degustar os azeites que chegavam aqui a convite de uma jornalista, porque naquela ocasião eu tinha acabado de perder meu trabalho na Varig, né? E já estava trabalhando num restaurante e ela me chamou para degustar uns azeites quando eu percebi que tinha diferença. Naquele ano, então eu fui à Itália. Quando eu voltei da Itália, decidido a estudar azeite, eu fui saber que a Maria da Fé tinha extraído o primeiro azeite brasileiro, e eu tive essa informação, não era nem pela internet, que eu não manejava tão bem a internet ainda em 2008, mas meu irmão, ele tem um portal, né, um site, e tem um programa de rádio na cidade de Itajubá, e ele foi mesmo quem me deu essa informação. Ó, aqui em Maria da Fé, na unidade de pesquisa da IPAMIG, se extraiu o primeiro azeite. Eu fui lá, e aí eu conheci essa aventura, né? E aí, assim, desde que eu observo a olivicultura brasileira, seja no sul, seja na Mantiqueira, ou até agora em outras regiões também que tem surgido aí, né? Até mesmo na Bahia, no Espírito Santo, ou aqui no estado do Rio, eu tenho visto experiências muito heterogêneas. Olivais, alguns abandonados, mas eu não muitos olivais já abandonados, muitos frustrados com aquilo que se achava que em 2008 se previa que em 2018 o Brasil já teria condição de prover 5% do volume que ele consome internamente. Imagina, 5% de hoje, né, do que foi comprado no ano passado, seriam 10 vezes aquilo que o Brasil produz hoje, cerca de 5 milhões de litros. Né? Isso não acontece. O Brasil produziu 550 mil litros, 10 vezes menos do que aquilo que se esperava ainda. Né? Então, eu fico sempre dizendo, tem gente que me acha pessimista, mas não é que eu seja pessimista. É por isso que eu digo assim, fala pra gente o que você, como então empreendedora aí na área, sua família empreendedora na área, faz para dar essa diversidade. Porque agora você está me falando sobre todos os embutidos, você está falando sobre preparos aí, então tem um restaurante aí, tem o turismo, e você entrou e não entrou por romantismo no azeite, na olivicultura. É isso que eu quero dizer, ou seja, incentivar pessoas a fazer esse pequeno investimento que seja, né, não desejando produzir volume, mas aquilo para ali agregando valor ao seu negócio. Então, como é a diversidade do teu negócio no Espaço Essenza? Fala um pouco para a gente. temos uma pequena equipe para poder receber ali 30 pessoas por cada sessão de atendimento ali, por cada case. Parte da manhã, parte da tarde, domingo um case só. Mas a gente está começando para poder divulgar, né? E a ideia da diversidade, se foi isso que você me perguntou, né? De buscar diversificar, a ideia é de se buscar não slow food, mas uma ecogastronomia. Então, uns insumos locais para que a gente possa produzir os nossos insumos dentro da nossa área de produção, do restaurante, ou de um piquenique, que a gente vai abrir para piquenique breve, ou da harmonização com a degustação. Então, procurar, assim, agregar, foi o que eu pelo menos eu vi na Mantiqueira ao longo desses 10 anos, o pessoal tentando trabalhar com insumo local. A ideia foi essa. E não só essa, se a gente focar só no único tipo de insumo, né? A gente lá tem morango, Cristina tem mirtilos, e tem a truta, tem aqui aves para poder ter ovos de, né, galinha de quintal, galinha caipira, e a gente agregando todos esses insumos,
produzir um resultado de qualidade. O canole que o Domênico produz lá é com o nosso ovo caipira. A gema tem um caroteno altíssimo. O canole fica maravilhoso. Você vai provar, né? O canole fica maravilhoso. A cor amarela, pô, fica muito bom. Isso aí se dá uma alegria pra gente muito grande, né? É, os suínos que a gente adquire em Bragança, aí é pouca produção, é Duroc, Moura. Então, tudo isso aí a gente, né, não criamos suíno, a gente não tem espaço para isso, nem tem esse interesse, até porque demanda mão de obra, demandando mão de obra você vai ter mais estresse, e aí os riscos são maiores. A gente tenta diversificar para a gente poder gerar um resultado ecogastronômico positivo no final. Restaurante no próximo ano, né? Esse ano ainda não. Mas já temos uma carta bem trabalhada, né, dos nossos pratos, uma base muito boa a apresentar. É questão de fazer a lógica funcionar daqui a alguns meses, né? Mas a gente ideia é apresentar o espaço de maneira lenta, vagarosa, aprendendo contigo, né? Porque a gente eu conheci de manejo, mas parte sensorial do azeite, muito pouco, só de ter ido na Andaluzia, Argentina, alguns países que tem aquele cursinho valita ali de uma horinha, mas de aromas, essa parte sensitiva, mas estar com você no master ali com a equipe é muito bom, aprender a parte química, organoléptica, dos ácidos graxos, todo esse conhecimento de ácido graxo, de como o azeite se comporta na alta temperatura, isso aí ajuda muito, né? A gente falando aí, você falando sobre o consumo do azeite no Brasil, assim, pelo menos é o que eu vejo. Na Europa, azeite deve ser commodities hoje, não sei, dependendo do tipo do país, né? Espanha, por exemplo, né? Falar que vai cozinhar com azeite, né? Até porque você fez um comentário no Master que já existem lugares na Europa que não estão mais cozinhando com azeite, estão com óleo de canola, de soja, não é isso? Isso. Mas mesmo assim, a história é muito longa do azeite. Então, tirar esse aí do pessoal, vamos cozinhar com azeite. Pô, a dona de casa vai falar, pô, tá louco. O meu custo de produção durante o mês vai ser altíssimo. Acho que a gente vai pegar um nicho. Eu acho que a gente vai conseguir pegar um nicho, e nesse nicho, com a nossa pequena produção, tentar atender. Agora, autossustentável no azeite, não sei, vai ter que plantar muito e torcer muito. Não, assim, no que concerne a isso, o Brasil, quando muito, ele vai chegar a 5% do que ele consome internamente, quando muito, porque o clima realmente, os desafios climáticos são muito grandes, né? E o brasileiro, assim, no que concerne a nossa cultura alimentar, né, inserir o azeite vai ser uma tarefa de muitas gerações, seguramente, né? Então, por exemplo, se nós consumimos, o brasileiro consome 500 ml, né? Se esse consumo se expandir entre as pessoas, porque, como eu disse para você, apenas 1/5 da população brasileira consome azeite, né? Que é o país da soja, e se nós chegarmos a 1 litro por pessoa, o Brasil duplicaria, né, a sua importação e já não teria azeite no mundo inteiro, né? Azeite, a gordura extraída da azeitona, né, ou seja, desde o bagaço da segunda extração ao azeite de oliva, que é o azeite que foi refinado, ao virgem e extra virgem, corresponde a 1,6% do total das gorduras vegetais consumidas no mundo. Apenas 1,6%. Né? Então, é um volume muito pequeno. Então, o meu objetivo aqui no Brasil é, de fato, que o azeite se insira na pirâmide alimentar do Brasil, o que ainda não acontece, né? Então, aqui, majoritariamente, é banha de porco, manteiga e soja, né? Então, se a gente fosse consumir, um italiano consome 13 litros por ano, imagine, uma média de 13 litros por ano. O brasileiro, se chegar a 1, já seria excepcional, porque estaria expandindo esse consumo. Não é para que as pessoas consumam mais azeite, mas é que passem a consumir. Esse é o meu desafio. Comecem a consumir o azeite, porque esse é o preparo para que a gente possa apreciar o azeite que o brasileiro está fazendo. Sim, primeiro tem que conhecer. Então, há um caminho a se fazer, né? Então, me diz, se eu for hoje no Espaço Essenza, lá em Santo Antônio do Pinhal, o que você já oferece para as pessoas hoje? Tá, vou falar só rapidamente sobre consumo. A Europa tem quantos restaurantes Estrela Michelin? Vários. Então, com certeza, o restaurante consome e investe, porque tem estrelado, tem pontuação, o ticket é alto. Restaurante no Brasil pagar uma Estrela Michelin sua. Então, aplicar o azeite na gastronomia brasileira, o vetor custo vai influenciar, o que você falou, não é isso? Então, o chefe avalia. Então, não é só o público que vai consumir o azeite, é a indústria de culinária, de cozinha e gastronomia. A gente tem uma gastronomia ainda um pouco incipiente, né? Só em grandes polos, lá, São Paulo, Rio, em grandes centros, talvez de Minas, Rio Grande do Sul, talvez até do Nordeste também,
mas isso vai influenciar muito no consumo. Então, se a gente conseguir mudar através do marketing já a massa gastronômica aí, a equipe de chefes de cozinha que vai fazer uso, como o Oli que eu vi no Dom, no Alex Atala, estava na mesa lá. Pode ser interessante, se os chefes começarem a puxar os nossos azeites, já é um grande passo para gerar o marketing, para poder pegar um nicho de uma classe que vai conseguir pagar 50, 60 ou 100 reais uma garrafa, né? Respondendo à dupla poda, a gente não é da dupla poda porque estou acima de 900 metros. O risco de eu pegar uma geada é muito grande. Eu fiz um teste no passado, minha linha de Sauvignon Blanc, as folhas queimaram todas. Então, nossa colheita de verão, as plantas são cobertas, né, para que a gente diminua o volume de água sobre o fruto, para que a gente possa colher na época do verão no Brasil, que é chuvoso, minimizar a intensidade de volume de água, para que a gente tenha um indicador de Brix, que é um indicador de dosagem de açúcar no fruto, considerável para que a gente tenha uma boa conversão de álcool, uma boa acidez. O terreno lá tem que ser drenado, eu drenei o terreno, apesar de ser íngreme, mas eu tenho muitas árvores em volta, isso em Santo Antônio. Em Minas também, não é dupla poda porque eu estou a 1.700 metros, o frio já é mais intenso, apesar de não ter geada. Então eu vou fazer dupla poda, que é colher no inverno, né? Podar em agosto, e forçar uma poda em janeiro para colher no inverno, que seria dupla poda, a gente não faz, a gente cobre. Então a gente, assim, para mim é uma grande vantagem, eu tenho vinhos mais frutados. Geralmente os vinhos dupla poda para mim, né? Para mim, eu e o Herbert falando, né? Sai um pouco do ciclo normal da planta, também perde um pouco disso. Tanto que nós competimos com os vinhos dupla poda, o nosso rosé ficou em primeiro em Londres na Decanter, dos dupla poda, rosés. Tintos não. Os tintos realmente são tops dupla poda, né? Mas o rosé e um vinho branco, acho que carece um pouco da estação adequada para ter esse floral ali característico. E o que nós temos hoje lá é um momento ali de degustação. Você tem ali uma chegada no espaço, um tour com o nosso sommelier, que é o Zé Márcio, que esse tour demora aproximadamente 50 minutos, depois mais uns 50 minutos aproximadamente. O chefe Domênico recebe num deck, coberto, local perto do forno a lenha, ele entrega umas brusquetas, umas empanadas, uma tábua de embutidos, harmonizando com nossos vinhos. No final, ele hidromel com canole e prova o nosso ramon, o nosso presunto cru, vamos dizer assim, da mantiqueira. No final, eu dou um gostinho pro pessoal. Eu fiz 20 peças, foram poucas. Então, eu abro essas peças para degustar com o público local. Por enquanto, a gente está assim, entendeu? E o pecuarista que faz... Uhum. E quem cria o porco é ali na região, pertinho ali de você? Como é que é isso? É Bragança, em Bragança. Quem cria é um viveiro, né? Um viveiro não, né? Mas é um local que tem outros porcos, mas o Moura e o Duroc são poucas peças, e ele cria para mim e para mais 2 restaurantes em São Paulo, né? Não é como belhota solto, mas ele cria com um manejo um pouco menos de estresse suíno. A carne ficou muito saborosa, pelo menos eu achei. A gente não tem essa cultura aqui, pelo menos aqui, né? Tem, acho que se eu não me engano, o Rafael, que está criando algum porco, se eu não me engano, é cachaço, mas é aqui perto do Silveiros, mas é para isso, né? Aí a gente tem que recorrer a outras pessoas que possam nos apoiar para poder entregar um produto de boa qualidade. Mas hoje a gente está oferecendo esse trabalho. Mais ou menos 2 horas de visitação dentro do espaço. É gostoso o local. Aí dá um tour no Olival, no Vinhedo, as trutas, alimenta as trutas, conhece a estufa de morango, dá uma volta ali, e a gente para fazer uma harmonização mais com a aproximação do sommelier, falando ali direto com o cliente, bem mais intimista, né? Não é sentar no restaurante e comer. O sommelier e o chefe de cozinha vai falando contigo ali no momento falando do azeite, da azeitona que a gente fez a cura, a Karine e o Luiz Eugênio nos ensinou a fazer a cura da azeitona, ficaram muito boas. Sim, ficaram muito boas, né? A gente entrega para o público dele. Uma azeitona, o pessoal é acostumado com azeitona em conservação industrial, né? Quando prova. Nossa, super salgada. Você fez. Que variedade você fez de mesa aí? Eu acho que foi a Coroneik. A Coroneik, que interessante, cara. Bela experiência. Porque você até falou, Herbert, sobre que na Europa tem azeites. Tem restaurantes estrelados, Michelin, né? Aliás, o Michelin deixou as operações aqui no Brasil, tá? Então a gente não vai ter mais ninguém, nem na lista dos estrelados, nem muito menos na lista dos melhores do mundo, porque eu acho que era uma operação que estava um pouco cara. Eu tive essa informação aqui. Mas, assim, aí como eu falei para você sobre a cultura ainda que nós estamos vivendo aqui no Brasil e que está acontecendo na Europa,
Não é assim ainda. Os restaurantes estrelados de Michelin não oferecem ainda azeite de super qualidade. Isso é que é a grande surpresa, né? A qualidade do azeite extra virgem não está inserido como um dos tópicos da avaliação do jurado do Michelin. Para você ver como essa cultura ainda está ainda muito por se fazer, né? Então é muito comum, e aqui no Rio de Janeiro, quando você que é carioca conheceu o Antiquários, que era um restaurante português, o Antiquários, que era um restaurante caríssimo, se você pedisse um azeite extra virgem, trazia um extra virgem clássico de um grande envasador português. Não tinha o menor cuidado com isso, né? E assim como outros restaurantes italianos tops que tem aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar de Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, mas aqui eu posso falar com propriedade, também não tinha isso. Então, agora é que a gente começa a ver alguma mudança, como o Rafa Costa e Silva, que está fazendo um bom trabalho no seu restaurante, né? Como também o Jérôme Dardiac, que está botando azeite brasileiro, e muito interessante isso, está colocando o azeite brasileiro. E aí, nesse caso que você falar, ele vai conseguir diluir o custo. Sim, tem que ser a diluição do custo na ficha técnica do restaurante, porque não se vende azeite como se vende vinho, como se vende um café, como se vendem as bebidas. Então, é por isso que eu enfatizo e digo para todo mundo que está na área falar sobre essa mudança cultural que está em curso. Inclusive, a mudança do próprio dono do negócio gastronômico entender que o azeite, embora seja oferecido e entra para o custo do restaurante, ele não pode ser oferecido mais barato para baixar o custo do restaurante, porque o azeite mais barato implica ser um azeite de menor qualidade, e um azeite de qualidade faz toda a diferença. Tá? Então, isso é uma coisa que a tua fala foi interessante, que me puxou para falar sobre isso. E aí, assim, o Alex Atala, a quem eu tive a honra de estar junto aí em São Paulo, dando uma aula numa ação promovida pelo Azeite Sabiá, ele mesmo, ele tinha e tem, às vezes, o Olic no restaurante dele, né? Ele mesmo também não tinha tanta informação e nunca tinha degustado o azeite da forma como ele degustou ali, no copinho, sentindo o aroma. Aí eu fiz uma brincadeira sobre um protocolo, um futuro protocolo de serviço, quem sabe. Eu sou professor da ABS aqui no Rio de Janeiro também, tenho falado um pouco sobre isso, porque existe um protocolo de serviço de vinho, né? O garçom mostra a garrafa. É preciso ter também, para um bom restaurante, ter um protocolo do serviço de azeite, onde o azeite também pode vir ser mostrado pelo garçom, colocado num copo, numa porção e numa dose, já que ele é oferecido, não está em cima da mesa e a pessoa colocar o quanto ela quer, né? Porque tem que colocar também na dose certa, mas para a pessoa perceber o aroma. Azeite não se toma como vinho, se come. Eu insisto em dizer isso. Ao se comer, ele como um condimento, quando encontra em cima do alimento, ele modifica seu sabor. Notas amargas e picantes, que são atributos positivos do azeite, muitas vezes são rejeitados pelo consumidor porque desconhecem que, ao encontrar a enzima de determinados alimentos, aquele amargo e o picor vão desaparecer e vão proporcionar outras notas herbáceas, notas de frutos secos, notas amendoadas. Então, é realmente, Herbert, um novo mundo. E o nosso trabalho, por isso que eu fiquei muito curioso, porque, na verdade, você é aluno aí do Master, mas eu nunca fui te visitar, não conheço tua propriedade e tudo mais, né? Prometo para você que eu vou te visitar. Fiquei curioso de ver todo o que você oferece, né? Vamos dizer assim, esse pacote de experiências que você oferece, inclusive tendo aí teus embutidos, você tem aí o seu vinho produzido aí por você, fazendo esses pratos com azeite que você descreveu aí para a gente. Então, é assim que a gente vai
conseguir avançar. É assim que a gente vai transformar essa cultura, que eu sou, nesse ponto, Everest, eu sou um entusiasta de ser protagonista dessa mudança cultural que está em curso, e não está em curso no Brasil. E, aliás, eu posso afirmar aqui, porque viajo muito, que o Brasil ele está à frente, até mesmo de alguns países no Mediterrâneo, porque na Espanha mesmo, que é onde estudo, né, muitas vezes a gente não tem, muitas vezes não, na maior parte das vezes, na casa das pessoas, a gente só encontra azeite de oliva, não encontra sequer um azeite extra virgem, que é o azeite mais consumido na Espanha. Né? Então, assim, a gente aqui já está começando a divulgar isso, a produção brasileira tem ajudado muito, e produtores como você aí estão colaborando e também sendo esses protagonistas dessa grande mudança cultural. Tá? Isso é muito interessante. Eu queria deixar para você, que a gente tem só 2 minutinhos, passar muito rápido a conversa aqui. Eu queria deixar para você uma palavra final, e eu só digo que, como um entusiasta, antes de você falar, como um entusiasta dessa cultura, né? O azeite serve para mim, já que você tem um espaço gastronômico, aí vai abrir um restaurante. O azeite serve para mim como um elemento de resgate das percepções sensoriais, né? Que nós, tendo em vista a pasteurização dos alimentos, nós perdemos muito, né? Então, aqui o Rio de Janeiro, que está onde você é o maior consumidor de azeite do Brasil. Isso são dados da Câmara de Comércio, né? Per capita, um carioca consome 3 vezes o que o Brasil consome em média, um brasileiro consome em média. E talvez pela nossa cultura portuguesa aqui muito forte, mas, no entanto, consome um azeite de muito baixa qualidade. E aí a gente vai nos restaurantes, seja ele qual for, coloca o azeite na salada, na pizza, no bacalhau, no prato, no bolinho de bacalhau, no petisco, que for, sem sequer provar aquele azeite, quando muitas vezes aquele azeite foi misturado dentro da cozinha com óleo de soja, justamente porque as pessoas sabem, né, que pouco se presta atenção no sabor dele. A pessoa normalmente está querendo apenas a untuosidade. Então, eu digo assim, para que as pessoas agora comecem a provar o azeite antes, né? Um azeite ele pode sim estragar sua preparação se ele estiver ruim. Então, esse é o elemento de resgate com as percepções sensoriais do prato, porque quando a gente está mais ligado no sabor e no aroma do prato, a gente está conectado também com a vida e com a gente mesmo. Então, essa é a base do meu trabalho. E eu passo a palavra para você nos dar aí uma última mensagem para a gente se despedir da galera que está nos ouvindo aí. Marcelo, a sua ideia era difundir assim, as dificuldades ou desejos de um pequeno produtor, um grande produtor, começar um negócio, né? Você fez até um comentário de um grande empresário que queria comprar uma propriedade, colocar as plantas já de 20 anos plantadas, né? Isso. Assim, complicado, né? Mas assim, para quem vai começar ou quer começar, primeira pergunta, eu quero ir para onde? Eu quero fazer o quê? O que eu vou fazer? Não ir pelo romantismo, né? Acho que tem que ter romantismo quando o óleo chegar dentro da garrafa. É o que eu e o Luiz sempre conversamos, e também o Vadim na parte da viticultura. São muitos desafios. A gente buscar um microclima que vai nos ajudar, geralmente na mantiqueira é altitude. Altitude você demanda equipamento. Às vezes equipamento está distante de tudo, pode quebrar, depende de conserto, mão de obra qualificada, treinar uma equipe. Eu acho que vale a todos esses vetores, para ver se realmente vai valer a pena, né? E se for trabalhar só com a monocultura, com a oliva, né, assim, que tenha bastante pé no chão, hoje, de 2015 para cá, as coisas triplicaram de preço, né, para você fazer manejo do solo, adubo e outros defensivos ou fertilizantes ou químicos que foram, né, sofreram com essa guerra da Ucrânia aí. De tonelada custava X, agora é 5X, 3X, então é difícil. A planta precisa de nutrição, precisa de acompanhamento, né? Fora o agrônomo, né? O agrônomo consegue dar assistência. Se estiver perto do microclima ou de pessoas ou de culturas como no Rio Grande do Sul, já trabalham na terra, já tem esse viés de trabalhar na terra, acho que é mais fácil. Agora no Sudeste é muito mais complexo. O custo sobe. Então, antes do romantismo, pé no chão, bastante pragmático para ver se realmente é isso que eu quero. E para onde eu vou chegar? Quero chegar onde? Eu pensei antes, eu vou chegar o quê? É restaurante? Mas
meus insumos ali que vão me agregar. Volume grande, pequeno, equipe vai trabalhar, montar a equipe, isso tudo demanda muito estresse. No final é legal, é bonito, mas tem que pensar, né, com muita consciência, de pé no chão ali. Cabeça nas estrelas, mas o pé no chão, senão vai tombar. Né? Eu acho que tem que pensar isso aí, né? Romantismo na garrafa, na medalha. Antes disso, é razão. Senão, assim, o curso no Brasil, as pessoas vão ficar frustradas. A ideia não é frustrar, né? É trazer para que tenha um momento gastronômico, um momento alegre no oleoturismo, no turismo, um momento feliz ali, depois de bastante trabalho, depois de um ano de trabalho. Né? Contando com o milagre divino para que a natureza ajude. Muito bom. Herbert, muito obrigado pela sua fala, pelo seu testemunho. Aguardo você e todos no Espaço Essenza, né? Tá bem, tá bem. Eu vou aí, com certeza. Eu vou aí. Um abraço a todos, saudações azeitadas.